Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bora dar uma olhada aqui no debate bem legal da Jovem Pan Esportes. Os comentaristas que elogiaram bastante o trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. Fernando Diniz vem fazendo um grande trabalho, tá tendo reconhecimento aí da mídia, e eu acredito que o Fluminense vai conquistar títulos em 2022 sob o comando do técnico Fernando Diniz. Galera, e se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Já quero aproveitar e dar os créditos do vídeo à Jovem Pan Esportes, link na descrição como créditos ao vídeo. Separei um trecho bem legal aqui do debate, bora conferir o que eles falaram do Fluminense, do trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. Bora lá pro vídeo, galera. Então, do Fernando Diniz, né? Que é amado quase como eu pela dona Rosana, pelo Flávio Prado. E ó, eu ao contrário de você, eu vou aplaudir o seu ídolo. Eu não vou machucá-lo, eu não vou atacá-lo como você fez com o meu, tá? Então, Fernando Diniz fazendo um belo trabalho no Fluminense, Fluminense praticamente classificado para a semifinal, brigando pelo título brasileiro e o principal, que a gente sempre valoriza muito, resultado. Jogando bem. Joga bem. Bonito. Ele tá tendo resultado jogando bem com um elenco que tá longe... tempo nem tanto, ontem, mas tudo bem, não é um jogo Sim, fácil. com um elenco que tá longe de ser dos melhores do Brasil. Sim, longe. Então, é bom. Não é um time ruim, mas tá longe de ser dos melhores elencos do Brasil e tá jogando muito o Fluminense do Fernando Diniz, Flávio Prado. Bom, primeiro, tem que bater palma pro trabalho desse cara mais uma vez e para a ousadia dele mais uma vez, porque já foi muito perseguido e mesmo assim não deixou de ser ousado e de acreditar nas suas ideias. E isso é muito difícil, porque tem muito covarde hoje em dia aí no mundo do futebol. Ele tem as ideias dele, tem as convicções dele, e essas ideias foram montadas de que forma? Ele entende que é a maneira mais fácil de ganhar o jogo, de ganhar futebol. Mas você corre risco? Sim, eu acho que o jogo do futebol é um jogo de risco, e acho, palavras do Fernando Diniz, tá? E acho que é uma sacanagem o cara ficar a vida inteira sonhando ser jogador de futebol, e aí quando ele vai jogar, eu não deixo ele jogar, eu travo. Eu quero que ele jogue. Isso não quer dizer que ele acha que os outros estão errados. É essa a maneira como ele pensa a bola. Essa a maneira como ele pensa a bola. Ele saiu da caixinha, porque aqui ficou aquela história de jogar fechado, bicão para frente, contra-ataque, e aí, claro, todo mundo que pensa fora da caixinha no Brasil tem dificuldade, porque é um povo com uma dificuldade de pensar fora da caixinha, né? Aquele negócio meio quadradinho é normal, faz parte do... Aí já é outra coisa. Mas é um povo assim, tem dificuldade. E aí ele começou a ser criticado porque ele fazia diferente do que os caras limitados... Não estou falando do treinador, estou falando de ideias limitadas das pessoas que o acompanhavam. As pessoas não conseguiam entender o que ele fazia e aí bate. Em vez de você estudar, tentar aprender, você bate. É assim, normal. Sabe, galera, esse foi o vídeo. O que você achou? Você concorda com o que os comentaristas falaram aí no vídeo? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Galera, e qual título que você acha que é mais fácil do Fluminense conquistar em 2022? A Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? Quero ver a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Concordo com o que os comentaristas falaram aí no vídeo. Fernando Diniz vem fazendo um grande trabalho com a equipe do Fluminense. O Fluminense não tem um dos melhores elencos do Brasil, mas o Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho. E o Fluminense já bateu de frente com esses times aí, já jogou com o Palmeiras lá no Allianz e deu trabalho, empatou. Jogou contra o Galo e atropelou o time do Galo. Jogou contra o Corinthians, atropelou o time do Corinthians. E quando joga com o Flamengo, dá bastante trabalho. Sempre a mídia coloca o Flamengo como favorito, mas contra o Fluminense é diferente. O Fluminense dá muito trabalho para o time do Flamengo. Eu vejo a Copa do Brasil como um caminho mais fácil para o Fluminense ganhar um título em 2022. Até porque já encaminhou a sua classificação para as semifinais. E caso passe pelo Fortaleza, joga contra o Corinthians ou contra o Atlético Goianiense. Eu acredito que vai dar Atlético Goianiense, até porque já ganhou o primeiro jogo por 2-0. Vai ser muito difícil o Corinthians reverter esse placar. Acho que o Atlético Goianiense vai vir bem fechado aí para esse jogo de volta lá na Neoquímica Arena. E olhando ali pro outro lado, tem um São Paulo que tá jogando bem com o Rogério Ceni, ganhou o primeiro jogo contra o América Mineiro. Eu acredito que vai dar São Paulo aí para jogar as semifinais ou contra o Flamengo ou contra o Atlético Paranaense, que é um jogo que ficou empatado 0-0 no Maracanã. O Atlético Paranaense é um time chato, ali daquele lado ali eu acho que é o mais difícil
do Fluminense enfrentar o Atlético Paranaense. É uma equipe que joga muito bem defensivamente com o Felipão. Contra o Flamengo mesmo deu para ver. O Flamengo tentou e não conseguiu furar a defesa do Atlético Paranaense. Mas vamos torcer aí para o Fluminense chegar a essa final da Copa do Brasil e que o Fluminense ganhe títulos em 2022 com o Fernando Diniz para coroar essa carreira dele e para a mídia parar de pegar no pé dele, que já colocou esse rótulo que o Fernando Diniz é um cara que não ganha título, um cara que começa bem os seus trabalhos, mas não consegue ganhar títulos. E eu estou muito confiante aí no trabalho do Fernando Diniz, e não só eu, mas a torcida do Fluminense. Quem sabe ganhar o título aí da Copa do Brasil ou até mesmo do Brasileirão. Vamos com humildade, pés no chão, que dá para ganhar um título em 2022. Galera, mas é isso, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa aquele like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Quero dar os créditos do vídeo mais uma vez à Jovem Pan Esportes, link na descrição como créditos ao vídeo. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir o vídeo, valeu e até a próxima, galera.